Olá a todos! Estamos ao vivo aqui a mais uma aula de matemática. Tudo bem com você? Eu sou Fábio Aparecido e seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos começando às 13 horas. Estou falando aqui de São José dos Campos, diretamente do Vale do Paraíba. Deixa eu baixar o meu celular. Aqui. Só mudar aqui meu... Lembrando que essa transmissão está acontecendo pelo aplicativo do IPTV, do Centro de Mídias de Educação, aí no seu celular. Também no TV Cultura, canal digital 2.3. Tá? E mais tarde eu vou estar disponibilizando para você a aula de hoje, no meu canal Explica Professor Matemática. Antes de começarmos a nossa aula, vou mandar alguns abraços. O primeiro abraço vai para a escola Valdemar Salgado de Santa Branca. Alô, pessoal de Santa Branca. E a escola estadual Adelmo Bertani, em Mesópolis, na região de Jales. A nossa aula de hoje, o tema é equação do primeiro grau, só que no modo interdisciplinar. Professor, mas teve uma aula desse tipo essa semana, não teve? Sim, com certeza. O professor Rafael Jesus, ele deu a equação, apresentou para você a equação do primeiro grau, os fundamentos, os seus fundamentos, os tipos e como que resolve. Hoje a gente vai fazer no modo diferente, o modo aplicado, através de situações problemas. Lembrando que é interdisciplinar. No caso de hoje, matemática e física. Acompanhe aqui comigo na tela. Lembrando que estamos em fase de testes e poderá acontecer alguns erros, ok, pessoal? Então, vamos lá. Minha fotinha aqui, tudo bem com você? Então, equação do primeiro grau aplicada na física, de um modo interdisciplinar. Aqui, primeiro, você sabe o que quer dizer interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade quer dizer que envolve uma ou mais matérias, melhor, duas ou mais matérias. Por exemplo, matemática e física, matemática e química, matemática e biologia, e assim sucessivamente. Nós vamos deixar aqui um combinado que durante a resolução dos exercícios, em hipótese nenhuma, você vai utilizar a calculadora, ok? E vamos aos exemplos? Então, o primeiro exemplo, antes de começar o primeiro exemplo, deixa eu voltar aqui. Antes de começarmos o primeiro exemplo, o que você vai separar aí? O seu caderno, lápis, caneta e borracha. Vai deixar aí calculadora de lado, não vai utilizar calculadora, tá? E vai primeiro prestar atenção. Você não vai copiar a resolução nesse momento. O que você vai fazer? Você vai prestar atenção na explicação. Prestou atenção, eu vou dar uma pausa na tela. Aí você copia a resolução. Combinado? Então, novamente. Durante a explicação, você vai prestar atenção. O que vai acontecer? Terminou a explicação, eu pauso a tela. Você copia somente a resolução. Combinado? Então, vamos lá. Acompanhe comigo aí o exemplo. Então, o nosso exemplo vai ser um problema de aplicação. Então, nós temos aqui o professor Fábio e o Cidinho. A situação aqui é o seguinte, eles estão na beira de uma rodovia, aí vem um caminhãozinho aqui de 14 metros de comprimento e uma velocidade de 25 metros por segundo. E a sua velocidade ela é constante, ok? E ele vai atravessar esse túnel de 511 metros. Então, ele quer saber quanto tempo o caminhãozinho leva para atravessar o túnel. Então, nós vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Então, o caminhãozinho vem. Bom, 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 bom. O caminhãozinho vem e começa a atravessar o túnel. Aí passou e foi embora. Então, o
que vai acontecer? Vou dar uma pausa, volta caminhãozinho. Então, de novo, hein? O caminhãozinho vem, ele quer saber quanto tempo ele leva para atravessar totalmente esse túnel. Ó, o caminhãozinho entrou, passando pelo túnel e saiu e foi embora. Então, eles querem saber quanto tempo o caminhãozinho leva para atravessar o túnel. Então, o que acontece? Ah, professor, isso daqui é um problema de física. Sim, porém, nós estamos numa aula de matemática, então ele é interdisciplinar. Então, o que acontece? Lembrando que eu não sou professor de física. Então, vamos dar um ajuste na tela. Então, primeiro passo, o que tem que acontecer? Ele fala que a velocidade dele é constante. Então, 25 metros por segundo quer dizer o seguinte, ó, que 25 metros vezes 1 segundo, o que vai dar? 25. Vai dar 25 metros. Ok? Então, 25 vezes 1. Então, professor, mas eu não estou entendendo. Quer dizer que a cada 1 segundo ele percorre 25 metros. Então, 1 segundo, 25 metros. 2 segundos, 50 metros, que é 2 vezes 25, e assim por diante. Ele vai andar de 25 em 25. Então, a minha segunda linha aqui vai ser o quê? 25 vezes 2, que vai dar 50 metros. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Então, você concorda comigo que aqui já dá para tirar uma parte da minha equação. Lembrando que esse exercício é sobre a aplicação de equação do primeiro grau. Então, aqui eu tenho que 25, eu posso chamar o tempo. Aqui o tempo não está variando, então o meu tempo é o x. Ok? Então, aqui, 25 vezes x. Então, vamos ver se você concorda comigo. Tá? Opa! Então, vamos lá. Caminhãozinho, simulação. Então, o caminhãozinho, ele está vindo. Ele vem. Então, para começar a marcar o tempo, o que acontece? Ele tem que entrar no túnel. Ó, chega, o caminhãozinho vem vindo. Aqui, ó, meu ponto zero vai estar aqui. Então, ó, ele entrou no túnel, começa a marcar o tempo. Quando que eu termino de marcar o tempo dele? Na hora que ele sair totalmente do túnel. Saiu totalmente do túnel, parou o tempo. Então, no momento que o caminhão entrou aqui, é meu marco zero. E na hora que ele terminou aqui, é a distância que ele percorreu. Então, o que vai acontecer nesse caso? 25, vamos supor, vamos ver se você vai concordar comigo. Se aqui é o meu ponto zero, se aqui é o meu ponto zero, daqui 0 metros, tá? Daqui até aqui, qual é a distância total? Vai ser o quê? O comprimento do túnel mais o comprimento do caminhão. No caso aqui, vamos somar 511 mais 14. 511 mais 14, 1 mais 4 dá 5. 1 mais 1 dá 2. Opa, já estou pensando além. E o 5. Ou seja, daqui até aqui, nesse ponto, vai dar 525 metros. Está acompanhando o raciocínio? Então, até aqui, 525 metros. Então, ó, desse ponto, ele anda de 25 em 25. 25, ó, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 e assim vai. Então, a pergunta é, quantos 25 ele andou? Então, o que vai acontecer? Igual a 525.
porque ele quer saber quantas vezes ele precisou andar para chegar nos 525. Então aqui eu já tenho o quê? A minha equação do primeiro grau. Nossa, hein? Que bagunça. Vamos dar uma arrumadinha aqui, né, Fábio? Vamos aprender a ser mais organizado. Então, vou acertar aqui. Então, ó, 25x vezes x é igual a 525, que era o raciocínio que a gente estava seguindo até agora, 525 metros. Então aqui eu já tenho a minha equação do primeiro grau. Lembrando que é um problema de física, porém nós estamos numa aula de matemática. 25x é igual a 525. Você que assistiu, ou melhor, acompanhou a aula do professor Rafael Jesus, ele deu uma boa base sobre equação do primeiro grau. Então, é aquela história do 25 está multiplicando e passa dividindo, só para dar uma recordada, princípio multiplicativo, o que acontece? O inverso da multiplicação é divisão. Então, eu tenho que dividir por 25. Ah, por quê, professor? Porque 25 dividido por 25 vai dar 1. Só que eu tenho uma igualdade. Um lado, lembra que ele comentou da balança? Um lado tem que ser igual ao outro lado. Então, se eu coloquei dividido por 25, aqui também vai ser dividido por 25. Então, por isso, que quando você aprende por etapas, por algoritmo, que são etapas, depois que você dominou, aprendeu e entendeu, o que vai acontecer? Você pula algumas etapas, que é o caso do 25 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, continuando aqui, ó, divisão, 25 está multiplicando o x, 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. Então, eu vou colocar aqui 1x igual. Então, ó, 25 dividido por 25 deu 1. 525 dividido por 5, vamos fazer a divisão. Olha a importância aí das operações básicas da matemática, hein? E a tabuada principalmente, que a tabuada é a base de tudo. Então vamos lá. Algoritmo para calcular a divisão. 5 é maior que 25? Não. Faz o parzinho. 52 é maior igual a 25? Sim. Então o que acontece? Tabuada do 25. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. Então é o 2. 2 vezes 25 vai dar 50. Eu estou fazendo por etapas, tá, gente? Professor, preciso fazer desse jeito? Posso fazer do meu modo? Pode, desde que não use calculadora. 2 menos 0, 2. 5 menos 5, 0. Baixa, desce o 5. Então vamos lá. 25 é maior ou igual a 25? Sim. Então, tabuada do 25 tem o quê? 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. Então, é o próprio 25 que vai ser 1. 1 vezes 25, 25. Menos, que vai dar 0. Terminou a conta deu exata, ou seja, essa divisão deu 21. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Ou seja, ele levou 21 segundos. Aqui vamos arrumar esse 2 aqui. Então, o tempo total da travessia, voltando aqui a minha simulação, tá aqui, caminhãozinho veio. O que acontece? Parou, aí ele continua. Parou de marcar o tempo. Então, é o tempo total da travessia. Soma o comprimento do túnel mais o comprimento do caminhão.
Lembrando que a velocidade é constante, 25 metros por segundo. 1 segundo, 25 metros. 2 segundos, 50 metros. E aqui está a nossa resolução numa equação do primeiro grau, num problema de física. Professor, eu posso resolver do meu modo, da minha maneira? Pode, desde que você entenda o que você está fazendo, que muitas vezes cada um tem um tipo de raciocínio, cada aluno tem o seu raciocínio, o seu modo de aprender. Aqui é uma base, a partir daí é com você. Ok? Então vamos para o próximo caso. Você percebeu, nesse exemplo, que você precisou da base, que era a equação do primeiro grau. No caso aqui, você viu a importância da aula do professor Rafael na terça-feira, onde ele explicou toda a sequência para você resolver uma equação do primeiro grau, e que aquela história, quando está multiplicando o lado, passa dividido por outro, existe algumas etapas. Ah, professor, mas se eu pular etapas, mas sabendo o que eu estou fazendo, aí não tem problema. Mas você precisa saber pelo menos o fundamento. Conforme combinado, eu vou dar uma pausa na tela para você copiar somente a resolução. Ok? Aqui está a resolução na tela. Eu vou dar um tempinho para você ir copiando. Lembrando, pessoal, que essa aula vai estar disponível à tarde, tá? E principalmente aqueles que estão chegando agora, que perderam uma parte da aula, eu vou dar disponibilizando essa aula no período um pouco mais tarde, para você assistir lá no meu canal, no Explica Professor Matemática. Inclusive com algumas tarefinhas surpresas. Ok? Vamos lá? Então, continuando. Então, nós vamos partir para os exercícios. Os exercícios, o que vai acontecer? Nós vamos partir agora para os exercícios. Então, o que vai acontecer na parte dos exercícios? Aqui, pessoal, lembra que nós estamos ao vivo e está tendo alguns probleminhas técnicos, mas isso daí é a fase de teste, tá? Então, nós vamos agora no nosso primeiro exercício. Então, o que vai acontecer? Você não vai copiar o enunciado, tá? Você vai fazer apenas a parte da leitura e interpretação. E a dica que eu dou, sempre que você for fazer resolver um problema durante o estudo, tá? No momento que você está estudando, você vai combinar comigo o seguinte: você vai criar o hábito da leitura e da interpretação do problema 3 vezes. 3 vezes. Ah, professor, por quê? Você criando esse hábito, isso daí vai facilitar muito a sua vida quando você for resolver uma prova, uma avaliação externa. Ah, professor, eu não estou entendendo. Por exemplo, nós temos as ETECs, temos outros institutos, e muitos alunos prestam essas provas. E as provas hoje durante a prova, melhor, na prova não cai exercício assim, ó, resolva a equação do primeiro grau, ou resolva a raiz quadrada. Não, ela está numa forma de problema, uma situação problema. Tá vendo aí a importância da interdisciplinaridade? Então, o que você vai fazer? A partir de hoje, você vai fazer a leitura e interpretação 3 vezes de um problema, tá bom? Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai ler, fazer a leitura, não vai copiar o enunciado e vai tentar resolver. Eu vou dar para você 3 minutos. Ok? Combinado? Então, valendo, hein?
Pessoal, desculpa, não apareceu o PowerPoint, estão avisando aqui. Lembrando, pessoal que chegou agora, eu vou dar 3 minutos para resolver esse problema. Não é para copiar enunciado, somente a leitura e interpretação. Pronto, passaram 3 minutos. O pessoal que conseguiu resolver, chegou em que resultado? Vocês conseguem passar aqui pelo aplicativo? Qual o resultado que vocês chegaram aí? Nenhum resultado? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer a resolução desse exercício aqui. E eu vou pegar aqui a minha mesa digitalizadora. Só um minutinho. E nós vamos fazer juntos aí, porém separados, né? Então vamos lá. E só um minutinho. Vou pegar a mesa aqui. Então,
A situação aqui é o seguinte, então eu vou fazer a leitura para vocês. Qual o tempo gasto para que um trem de metrô de 200 metros de comprimento, com velocidade uniforme e velocidade escalar de 180 km por hora, atravesse um túnel de 150 metros de comprimento? Então a situação aqui é o seguinte, o trem ele vem com velocidade constante, de 180 km por hora, então ele vem vindo. Ele vem, aí começa a atravessar o túnel. E o túnel tem 150 metros de comprimento. Ele quer saber quanto tempo ele vai gastar para atravessar totalmente esse túnel. Então, voltando aqui, então de novo, o trem vem vindo. Então, ó, a dica é, quando que eu começo a marcar a travessia? Na hora que ele entra no túnel. Ó, chegou nesse ponto aqui, eu começo a marcar. Aí marcando, tempo, 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 tempo. E quando que eu termino de marcar esse tempo? Quando ele atravessa totalmente. Parei, congelei a imagem. Então, nós temos aqui o trem, o túnel, 200 metros, o túnel 150 metros. E a velocidade dele é 180 km por hora. Então, o que vai acontecer? Então, vou pegar aqui os dados dele. Só vou diminuir um pouquinho a tela, senão vai caber a resolução aqui completa. Vou pegar aqui a velocidade do trem. Ele diz aqui, ó, 180 km por hora. E aí vamos aproveitar, já vamos revisar aqui um assunto. 180 km por hora. Opa! E metros por hora. Então, o que vai acontecer? Se você reparou aqui, ó, que a unidade no caso aqui do metrô, está 200 metros e a unidade do comprimento do túnel está 150 metros. Então, o que está acontecendo? Aqui, a gente vai ter que fazer uma conversão de unidades, né? Ó, 180... Opa, deixa eu baixar o celular aqui. Então, ó, 180 km por hora. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui ó, o metrô 200 metros e o túnel 150 metros, aqui a velocidade está em quilômetros, quilômetros por hora. Eu não coloquei as alternativas aqui, mas a alternativa dele está em segundos. Então eu preciso fazer uma transformação. 180 km por hora em metros por segundo. Então o que vai acontecer? 180. Eu penso assim, 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. 2 quilômetros, 2000. Então, eu tenho que, no caso aqui, né? 180 quilômetros vai dar quantos metros? 180 mil. Só preciso melhorar minha letrinha aqui. Tudo bem. Ó, 180 mil metros. 1 hora. Eu preciso transformar em segundos. Tá? Então, ó, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora, 60 minutos. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, de 1 hora para chegar em segundos, o que eu tenho que fazer? 60 vezes 60. Então, 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Ok?
Então, de novo, 1 hora tem 30 minutos. Minutos. 1 minuto. 1 minuto. O que vai acontecer? E tem 60 segundos. Então, para transformar de hora para segundos, vai ser o quê? 60 vezes 60, que dá 3.600. A barrinha aqui, ó, do quilômetros por hora, essa barrinha é uma fração, e fração é uma divisão. Então, o que eu tenho que fazer? 180.000 dividido por 3.600. Aqui entra a parte da simplificação para te ajudar. Então, ó, quando fala assim, corta, corta, na verdade você está simplificando, tá? Simplifiquei 0 com 0, simplifiquei 0 com 0. O que vai acontecer? Sobrou 1.800 dividido por 36. Então, vamos lá continuar nossa conta. Ó, 1.800 dividido por 6, essa continha aqui. Então, 1.800, opa, 1.800 dividido por 36. Então, algoritmo da divisão. 1 é maior ou igual a 36? Não. 18 é maior ou igual a 36? Não. 180 é maior ou igual a 36? Sim. Tabuada do 36. 1 vezes 36, 36. 2 vezes 36, 72. Chegou ainda. Então, é o 5. 5 vezes 36 vai ser assim. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Okay? Professor, preciso fazer a divisão desse jeito? Não. Fazer por etapas. Aí o que acontece? Esse 0 aqui desce. Então vai ser o 50. Então, o que vai acontecer? 180 km por hora equivale a 50 metros por segundo. Tá? Lembrando que não é aula de física, é interdisciplinar. E o que vai acontecer? Você trabalhou aqui o processo de transformação. Então, 50 metros por segundo. Então, vamos pensar o seguinte. Ele anda 50 metros por segundo. Então, em 1 segundo, ele andou 50 metros. Então, quer dizer o quê? Que 50 vezes 1 é 50. Preciso melhorar minha letra, que hoje não está boa, não. Aí, 50 vezes 2, ou seja, 2 segundos. É igual a 100. Então, o que aconteceu? 1 segundo ele percorre 50 metros. Em 2 segundos ele percorre 100 metros. Então, 1 segundo, 50 metros. 50 vezes 1. 2 segundos, 100 metros. 2 vezes 50. Então, aqui já sai uma parte da minha equação, que é o 50. Ele está fixo vezes o x, que é o tempo. Ok? 50 vezes x. Então, 50 vezes 1, 50. 50 vezes 2, 100. 50 vezes x. Igual... Quando você pegou o 50 e multiplicou pelo tempo, você achou distâncias. Então, no momento que você tem aqui, ó, trem... Vou voltar o trem aqui. Então, ó, imagina o seguinte. O trem vem, entra no túnel, ó, vou marcar esse ponto aqui, ó. Tá vendo onde está minha setinha aqui? Ó, ele vai,
Começou a contagem e a contagem vai terminar na hora que ele atravessa totalmente o túnel. Ou seja, a distância vai ser daqui até aqui. Ou seja, é o comprimento do túnel, mais o comprimento do trem. Comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Somando os dois, 150 mais 200, é uma soma fácil, ó, dá 350. 50 vezes x. Então, nesse momento, a gente já... Melhor, nessa linha aqui já teve uma equação do primeiro grau. Então, a gente está continuando aqui. 50 vezes x igual a 350. Lembra lá da aula do professor Rafael? O que ele diz? Igualdade, um lado tem que ser igual ao outro. Olha a balancinha, né? Então, ó, a história do 50 está multiplicando e passa dividindo, é porque ele divide, melhor, a gente divide por 50 para ficar o x. Ah, por quê, professor? 50 dividido por 50 sobra, dá quanto, né? 1. Ah, mas e a igualdade? Quando você tem a igualdade, esse lado tem que ser igual a esse, para prevalecer a balança. Se eu coloquei dividido por 50, eu tenho que colocar dividido por 50 também. Princípio multiplicativo. Ok? Continuando aqui. Opa. Então, fração é uma divisão. 50 dividido por 50 vai dar quanto? 1x igual. Fração é uma divisão. 0 eu simplifico com 0. 35 dividido por 5. 5 vezes que número dá 35? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 1 vezes x, x. E 7. Ou seja, ele leva 7 segundos para atravessar totalmente esse túnel. Ok, pessoal? Voltando aqui. Voltando aqui. Então, o que que acontece? Você teve um problema, esse problema de física. Esse é um problema de física que você acabou resolvendo utilizando uma equação do primeiro grau. Mas você vai falar assim: ah, professor, eu tenho que resolver desse modo, dessa maneira? Não, você vai resolver do modo que você vai entender. Por quê? Cada um tem um tipo de aprendizado. Vamos supor, você aprendeu de um jeito, assimilou de um jeito, você vai resolver do seu modo. É aí que entra a parte do raciocínio lógico. Porém, tem vários caminhos para você realizar a resolução. Deixa eu ver aqui. Está chegando mensagem. Então, continuando. Opa, faltam 4 minutos. A aula está terminando rápido, hein? Eu vou colocar para você, lembrando que a aula de hoje eu vou deixar disponibilizado para você no meu canal Explica Professor Matemática, com os exercícios juntos, linkados, tá? Vou colocar o próximo exercício aqui rapidamente, que é um exercício muito bacana do Laboratório Virtual da USP, e você vai tentar me ajudar a resolver aqui. Ó. Ele chama Desafio dos Caminhões. Então, como que ele funciona aqui? Eu vou fazer a leitura para você por causa do tempo aqui está passando muito rápido. E eu vou até... vamos ver se a gente consegue resolver aqui rapidinho. Ó, 2 caminhões partem de pontos distintos, em uma estrada com velocidades diferentes. O caminhão A sai do quilômetro 75, com velocidade igual a 50 km por hora. O caminhão B
Tomar uma água aqui, gente. A voz está falhando, hein? O caminhão B parte do quilômetro 90 com velocidade igual a 80 km por hora. Após 1 hora, qual será a distância entre os caminhões? Então, o que vai acontecer? Ele tem uma simulação aqui. Então, dentro do nosso tempo, creio que não vai dar, eu vou deixar esse exercício linkado lá junto com o vídeo, tá? O vídeo dessa aula. Mas para você ter uma ideia como funciona é o seguinte. Você vai fazer os seus cálculos. Resolveu, tá? Vamos supor que você chegou lá em 51 quilômetros. Um exemplo, tá? Não sei se a resposta é essa. No momento que você aperta o play, ele faz a simulação. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ele apresenta a mensagem para você. Então, eu vou deixar esse exercício como tarefa de casa. Ok? Vamos pegar aqui ó, só para você ver novamente. Eu vou colocar aqui 17. Espero que não seja. Vamos lá. Você fez. Ele dá a simulação. E diz para você se está certo ou não. Você errou. Tente de novo. Então, esse exercício ele vai ficar como tarefa de casa. Eu vou deixar ele linkado. Vamos supor, vou deixar o vídeo da aula de hoje lá no meu canal. Embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar esse link dessa atividade e mais 2 para você resolver. Tá? Se você tiver dúvida, assista a aula novamente. Ok? Falta pouco, estão avisando aqui que falta pouco. Opa, já está quase na hora já. E com isso eu espero ter te ajudado. E lembre-se, sempre que você for resolver um exercício, um problema, você vai ler 3 vezes, ok? Crie esse hábito. Em hipótese nenhuma, utilize a calculadora, tá bom? Combinado? Toca aqui, toque virtual, abraço virtual e sucesso no seu estudo. Obrigado pela essa oportunidade, um abraço a todos.